Palavras que giram, espirais de aurora, recortes da fala, nas ondas que quebram, repentes de agora, redemoinhos no ar. O podcast de ideias, artes, literatura e comportamento do Imirante. O convidado do Redemoinhos de hoje é um personagem que atravessa o tempo e que mesmo nunca deixou de ser, acima de tudo, um homem da escrita, da intimidade com a palavra. Antes da política, antes dos cargos, já havia o José Sarney, escritor. Nascido em 1930, na cidade de Pinheiro, no Maranhão, Sarney cresceu com esse olhar de margem, a margem do rio, a margem do mar, a margem do Amazonas, a margem da alma humana. O olhar de quem entende que a província, a periferia, também é um mundo e que no cotidiano aparentemente simples se escondem os grandes dilemas do país e do homem. Sua trajetória literária começa cedo. Em 1954, José Sarney entrou para a Academia Maranhense de Letras em 1952, aos 23 anos de idade. Em 1954, ele publica seu primeiro livro, que é A Canção Inicial. É um livro de poemas, que daqui a pouco eu vou ler até um poema desse livro aqui para a nossa audiência. Publicou, depois da Canção Inicial, publicou Norte das Águas, uma coletânea de contos definidora e basiladora de sua prosa. Em 95, ele lançou O Dono do Mar, um romance que retrata a vida dos pescadores e a luta do homem com o destino. Esse livro, O Dono do Mar, teve uma tiragem de mais de 700 mil exemplares, traduzido para mais de 13 idiomas e em 17 edições, reimpressões. Então foi um livro que demarcou muito o realismo fantástico, que também é um realismo maravilhoso, que a gente vai dissecar sobre isso mais à frente. Em 2000, José Sarney publica Saraminda, um mergulho na Amazônia, feito de desejo, mistério e tragédia. E em 2011 chega A Duquesa Vale uma Missa, obra que explora com ironia e delicadeza as zonas de sombra do poder e das relações humanas. Decano das academias brasileira e maranhense de letras, Sarney testemunhou de perto as transformações culturais do país. Mas sua literatura vai além de sua biografia pública. É um modo de pensar o Brasil fora do ruído, nas histórias anônimas, de pessoas anônimas e nas pequenas epifanias do cotidiano. Hoje, aqui no podcast, queremos ouvir esse José Sarney, o José Sarney escritor. De onde vêm essas histórias, que memórias o perseguem e que país ele enxerga quando escreve. Meu caro José Sarney, seja bem-vindo ao podcast, seja bem-vindo à nossa audiência. Olha, eu tenho uma grande satisfação em fazer esse programa com você, sobretudo porque eu não posso deixar de me fixar quando lhe olho num grande amigo que eu tive durante a vida inteira, que foi o Antônio Carlos, seu irmão. Sim. E que, infelizmente, nós o perdemos e faz uma falta muito grande e é uma saudade que não passa, que a gente sempre tem dele. De maneira que eu queria fazer aqui essa referência e essa homenagem para dizer que na sua pessoa eu incorporo também a figura do Antônio Carlos. Muito obrigado, presidente. Eu sei da sua amizade com ele, eu sei das suas relações e das várias conversas no campo da literatura que vocês travaram ao longo da convivência. E eu acho que foi algo muito, muito prazeroso e muito proveitoso dos dois lados. Antônio Carlos, ele escrevia muito bem, ele era um bom texto. Quer dizer, ele não tinha adjetivos que não fossem convidados, ele não trazia para o seu texto, quer dizer, ele não era nada barroco. Ele tem, nos trabalhos que ele fez, foram marcantes, sobretudo o grande repórter que ele foi. Nós temos a grande felicidade de termos o Antônio Carlos como um dos diretores do nosso jornal aqui no Maranhão, o Estado do Maranhão. Grande parte da vida do Estado do Maranhão foi feita com ele, e ele muito presente, vivendo todas as nossas dificuldades e os nossos caminhos aqui na empresa, desde quando o jornal ele surgiu até quando o jornal desapareceu. Sim, com certeza. Ele teve uma história e ele conseguia ter, nessa leveza do texto jornalístico dele, ele conseguia fazer esse flerte com a literatura.
É verdade, porque no jornalismo se pode fazer literatura, né? No princípio do século passado, se discutiu muito se no jornalismo era literatura, né? Isso houve uma discussão muito grande. Mas depois que o Machado de Assis foi o grande jornalista que ele foi, ninguém mais quis discutir esse fato. Quer dizer, através do jornalismo se faz literatura. E o último que nós tivemos, que é um exemplo disso, foi o Carlos Castelo Branco, tá? Carlos Castelo Branco também, ele desenvolveu na sua coluna, e hoje uma das fontes históricas que nós temos é justamente a coluna do Castelo. Por exemplo, o Castelo, na sua coluna, durante todo o tempo, durante que o Congresso foi fechado, o Castelo não deixou de um dia sequer de publicar a coluna dele. Não, de publicar a coluna dele, não, de falar na abertura do Congresso. Sim, ele fazia sutilmente, de uma maneira daquele estilo dele, que é o jornalismo de análise, né? Que talvez tenha sido precursor disso, do jornalismo do Tobias Monteiro, que foi, vamos dizer, naquele tempo não tinha essa palavra assessor, mas ele foi ao lado do Joaquim Nabuco, ele colaborava muito e era encarregado um pouco das pesquisas do Joaquim Nabuco. E ele fez um livro de pesquisas e depoimentos, que é um livro dele, em que ele realmente recuperou todas fazendo entrevista com as figuras do Império, que tinham vivido aqueles tempos áureos do Império, que ficou de grandes estadistas. E esse livro é fonte até hoje de quando se quer falar do Império, do Segundo Império, nós temos que buscar justamente essa fonte do Carlos Castelo, do Tobias Monteiro. Tobias Monteiro e depois o Castelinho também, né? Hein? E depois o Castelinho também, que fez depois história. Depois o Castelinho, que eu sempre digo que o Tobias Monteiro foi o precursor do jornalismo de análise, né? Porque ele publicou muitas reportagens que foram feitas, analisando os episódios. E quando se cita hoje alguns episódios, fatos, tem, por exemplo, aquela coisa que o embaixador dos Estados Unidos desceu com flores e entregou, quando votaram a lei da redenção dos escravos, da abolição da escravatura, está lá no Tobias Monteiro. Foi ele quem recuperou essa história e que até hoje nós repetimos, como muitos outros episódios daquele tempo. Presidente, o senhor, assim, então o senhor bebeu nessa fonte também, desse jornalismo, até para se construir também. Você publicou muitas crônicas e artigos. Eu acho que não teve uma semana em que o senhor não deixou... Não, que o senhor publicou. Eu realmente, a minha vida tem duas vertentes. A vertente da política e a vertente da literatura, né? A literatura foi a minha primeira vertente. Até porque o jornalismo foi a primeira... introdução minha nessa área, embora eu tivesse já uma participação grande no movimento literário que eu aqui comecei com Luiz Carlos Belo Parga, com Lago Burné, Ferreira Goulart. Lago Burné, Ferreira não, Ferreira saiu mais cedo, né? Ele não só saiu mais cedo, como ele no princípio ele era meio parnasiano, ele fazia sonetos e tal. E eu com Madeira, justamente com o Evandro, meu irmão, que era um bom poeta, eu sempre digo que era melhor poeta do que eu, o Evandro. Ele foi um bom poeta. E ele também participou desse movimento que nós depois incorporamos com a Movelaria Guanabara. Mas o que era isso? Sem dúvida alguma, na nossa frente estavam os pintores, Floriano Teixeira, Figueiredo, que eles fizeram uma pintura que era muito influenciada pelo Portinari, né? Sim. E o Cádimo Silva, também daquele tempo. E a partir daí nós nos reunimos para fazer o movimento da arte, da Semana da Arte Moderna, que não tinha chegado ao Maranhão. Mas nós tínhamos um precursor da mudança da poesia no Brasil, que foi o Sozandri, né? Sim. Ele é um revolucionário nisso, do Guedes Errante, que é um poema no qual ele tomou todas as liberdades poéticas que se podia tomar com uma grande antecedência. E também tivemos Graça Aranha, que foi um dos mentores da Semana de Arte Moderna em São Paulo, né? Que não era poeta, era prosador. Mas ele não teve uma participação na literatura, o Graça Aranha. Ele, com Canaã e os outros, não é um livro, vamos dizer,
dentro dos objetivos da Semana da Arte Moderna. Embora ele tivesse aderido e feito um manifesto, né? Feito um manifesto e aquele episódio da Academia Brasileira de Letras que ele teve com o Coelho Neto, que também era do Maranhão, os dois eram, ele e o Coelho Neto, né? Em que ele gritou, morra Academia, né? Porque ele era o que ele fazia, o que a Semana da Arte Moderna fazia era querer desmontar aquela forma academicismo, clássico, né? Academicismo, gongorismo, né? Que existia naquele tempo. Então nós iniciamos aqui um movimento do neomodernismo. E no Brasil esse neomodernismo era caracterizado sobretudo por uma revista de cada estado. No Rio Grande do Sul foi o Faoro com o Quixote, né? E no Paraná era Delton Trevisan com Joaquim. Sim. No Rio de Janeiro com a Revista Branca de Ledo Ivo, né? E aqui no Nordeste nós tivemos Clã, era a revista do grupo do Ceará, com o Girão Barroso, com todo aquele grupo muito bom que teve no Ceará. E no Maranhão? Antes disso a gente, em Pernambuco, com o Mauro Mota, né? O Edson Regis, que morreu naquele atentado de Recife, ele estava no aeroporto e a bomba explodiu perto dele, o Edson Regis morreu naquela época. Sim. E ele teve a revista Região na Paraíba e era feita por ele. E nós aqui no Maranhão, eu com Bandeira Tribuzzi, nós fundamos a revista Ilha, né? Ilha, isso. E quando o Tribuzzi chegou de Portugal, nós já tínhamos esse grupo aqui, tanto que eu me lembro que eu fui ler para ele, Tribuzzi, um poema que eu tinha feito, era Caminhos Solitários. E aí, quando eles, vocês estão fazendo isso aqui, eles tem mais coisas fantásticas. Então, ele se incorporou ao nosso grupo que já tinha começado isso. E Tribuzzi, então, deu uma visão muito mais larga, porque ele trazia Fernando Pessoa na bagagem. Ele mesmo disse que trazia o Fernando Pessoa na bagagem e 22 anos contra o mundo, num soneto que ele fez de alto. Contra o mundo, 22 anos contra mim. Era um soneto bonito do Bandeira Tribuzzi. E ele, então, escreveu também, na linha do Drummond, ele escreveu o Drummond tinha escrito alguma existência e o Bandeira Tribuzzi alguma poesia. E ele também fez um primeiro publicado já aqui, que ele fez. E nós, então, e o Goulart pertencia ao Centro Cultural Gonçalves Dias, que era onde se prezava a poesia tradicional, que era feita com Corrêa de Araújo, e com membros da Assis Garrido, Ludo Torres, e também os jovens, Nascimento Moraes, o Zé Nascimento de Moraes, Lago Burné e Bandeira Tribuzzi. Depois, então, nós tínhamos um movimento que era o movimento neomodernista, esse que era eu, Tribuzzi, Vero Parga, Madeira, estava ao nosso lado. Então, eu achei que o meu futuro seria a literatura. Mas acontece que eu sempre tive eu acho que isso é fundamental na política, quer dizer, uma vocação de liderança. Quer dizer, essa vocação de liderança, eu exerci desde que cheguei no colégio, aqui no liceu, onde eu fui candidato a presidente do Centro Liceísta. Fui eleito presidente do Centro Liceísta, né? E aí fundei um jornal no liceu chamado O Estudante. Quer dizer, nós só saímos com um número, mas esse jornal ficou. E eu acho que o único número que tem desse jornal é o meu, que eu guardo no meu arquivo, está lá no Convento das Mercês. Agora, presidente, eu vou fazer aqui uma digressão para a gente ir fazendo uma escala aqui de perguntas. É quando o senhor pensa na sua infância em Pinheiro, que imagens voltam primeiro? E como elas reaparecem na sua literatura? Pinheiro tem um peso, uma importância? Olha, Pinheiro tem a importância do meu nascimento, né? Sim. E da saga da minha mãe com meu pai, que eles chegaram em Pinheiro no dia 1º, no dia 2 de abril, e eu nasci no dia 24, porque meu pai estava desempregado e foi nomeado promotor de Pinheiro. Sim. Então, eu tinha um irmão da minha avó, que era juiz federal aqui, que era o Araújo Castro.
pai daquele ministro das Relações Exteriores do Brasil, Araújo Castro, também, que ele tem o nome, era um homem brilhante, também ele morreu de repente, com uma idade, com 48 anos, o Araújo Castro morreu, né? Então, ele tinha conseguido para meu pai esse lugar de promotor em Pinheiro, né? E disse, olha, se você não assumir até abril, você perde o emprego. Aí papai teve que sair com minha mãe grávida, com 9 meses, quase eu nascendo, para ir para Pinheiro. Então fomos para Pinheiro e amanhecemos no dia 22 de abril, no dia 2 de abril, do lado de cá, no Engenho Queimado de Pinheiro, e com o campo, Pinheiro fica do outro lado do campo, né? Sim. E atravessamos uma canoa, minha mãe com meu pai, minha avó, meu avô e uma cria deles, que era a Emília, que viveu até uns 5 anos atrás aqui. Morreu com 100 e poucos anos. Foi minha babá e foi para Pinheiro junto com minha mãe, e eu chamo nessa saga da família. E minha mãe veio do Nordeste de Pernambuco, nasceu em Correntes, e ela, numa briga dessas familiares, meu avô me separou da minha avó, e minha mãe, um forte caráter, achou que meu avô tinha razão, então resolveu acompanhá-lo para a vida do Maranhão. E ela veio para o Maranhão com 3 irmãos que eram irmãos dela, e mais o meu tio Albérico, que Sim. veio menino para cá. Eu, com menos de 4 anos, eu fiquei em Pinheiro 3 anos só. No 4º ano eu vou para São Bento, terra dos meus avós, e morar na casa do meu avô e da minha avó, que marcaram profundamente a minha vida. Sobretudo meu avô, que ele era professor de primeiras letras no interior. Naquele tempo se chamava professor de primeiras letras, porque eles iam ensinar na fazenda as filhas dos fazendeiros, porque elas não podiam vir para a cidade. Não era permitido mulher sair só e ir para as cidades. Então eles iam, e meu professor, ele era... E a partir daí é que ele conheceu minha avó, dona, porque ele foi ensinar na fazenda do engenho, esse Engenho Queimado, Sim. que era do outro lado, do lado de cá de São Bento, onde tem a fronteira com Pinheiro. E ele, então, meu avô, ele foi ensinar com minha avó. Ele casou-se com a filha do Luiz Guilherme de Araújo de Souza, que ele era deputado estadual, Luiz Guilherme. Outro dia, eu visitando até a Assembleia, eu dei o nome dele, porque é um episódio muito engraçado, que foi o Luiz Guilherme, que era deputado estadual, e ele era fazendeiro, né? O dono de um pequeno engenho de boi, puxado a boi. E ele, então, quando foi votar uma verba para editar o dicionário do César Marques, e ele, então, que é aquele famoso dicionário maranhense, foi em 1870, e nessa época ele votou contra, dizendo que dinheiro era para se dar para a agricultura, não era para negócio de livro, nem nada e tal. Isso, o que fez? Fez com que o César Marques, na primeira edição, tocasse uma descompostura no meu bisavô, dizendo que ele era um ignorantaço. E que tinha. Quando eu era governador, eu fiz a 2ª edição desse dicionário. Eu fui governador de 65 a 70, né? Isso. E fui já em 70 que o dicionário completava 100 anos, eu então mandei fazer. E dei o seguinte despacho: redimindo a memória do meu bisavô, que negou a verba para a edição primitiva, eu mando fazer a 2ª edição do dicionário do César Marques. Eu ia entrar dizendo que eu não tenho, as minhas recordações de Pinheiro são daquele campo grande, bonito, belo, com aquele verde, que depois se cobriu de umas rosas amarelas, que era o capim, que formava aquela... Eu me lembro que uma recordação muito vaga, talvez seja a primeira recordação que eu tenha, é da entrada dos índios dentro de Pinheiro, e minha mãe escondendo a gente com medo dos índios, porque eles tinham feito uma entrada há alguns anos na cidade e mataram 2 pessoas dentro da prefeitura, né? E ficou a cidade com muito medo deles. E eles vinham de Turiaçu para comprar coisa, café, açúcar, pólvora, e dentro de Pinheiro. E minha mãe Então a primeira impressão que eu tenho é do medo da minha vida, porque era minha mãe
quando nos viu, abriu a porta para olhar os índios, ela foi nos buscar e puxar. É a primeira recordação que eu tenho. Perfeito. E a segunda recordação que eu tenho na minha vida é justamente do campo de Pinheiro. Eu sentado na beira do campo, olhando os passarinhos que estavam no fio dos correios e telégrafo, porque era o único fio que tinha no meio do campo que atravessava. A única comunicação que tinha era o telégrafo, que eram feitos com códigos Morse, né? Então, eu ficava besta. E a outra, a terceira, já é de São Bento. Era um dia que eu vejo uma porção de gente na nossa casa e uma lata que tem a cor vermelha, cheia de biscoitos, onde as pessoas tiravam o biscoito tomando café. Então, minha mãe me ajudou, disse que foi o dia que morreu minha bisavó. Então, nesse dia, teve eu deve ter sido isso, minha mãe me ajudou dizendo que era nesse dia. É a terceira recordação que eu tenho. A partir daí, eu começo a descobrir o mundo, né? As crianças de 3, 4 anos, a descobrir as cores, a descobrir as pessoas, o olhar de ternura de minha mãe, o querer bem com ela, que foi indelével esse querer bem, esse amor de mãe com o filho, que me seduziu durante a vida inteira. E até hoje não passa um dia sem que eu não tenha saudade de minha mãe. Eu tenho uma veneração por ela. E quando falam em santo, eu acho que ela é uma santa que está no céu. Rezo para ela sempre, toda noite, tá? Porque sei que ela tem um lugar no céu, porque ela era muito católica. E foi ela quem mandou fazer a igreja do Calhau. Ali no Calhau foi a mamãe que mandou fazer. Com certeza. Foi uma evocação de Nossa Senhora. Agora, presidente, eu perguntei essa coisa do que isso refletiria na sua obra, na sua literatura, porque eu queria fazer uma analogia com uma explicação de Gabriel Garcia Marques, que nas memórias que ele deixou escritas, aí, ele fala que muito do que ele conta nos livros dele, do Realismo Fantástico, ele ouvia de histórias faladas pelas tias, pelas avós, coisas de assombração, as fábulas inventadas e tudo. Isso tudo veio muito em cima dessa fantasia criada que ele ouvia ainda como criança também lá no interior. Eu acho que a infância é o período mais feliz da vida de todos nós. A infância, ela é definitiva. A infância marca a gente de uma maneira tal que ela nos acompanha durante a vida inteira. E as memórias da infância, aquelas memórias difusas que nós temos da infância, são isso. E realmente, na minha primeira parte de poesia, eu acho que está muito influenciado pelas memórias de infância, que são essas memórias da Baixada Maranhense. O senhor tem um poema aí específico aí? Eu tenho as minhas águas que descem no leito dos rios mortos, trazem boiando memórias, visões de cinzas e sonhos, onde nascer as abraçadas do exílio dessas infâncias. Nomes, espaços, cantigas, lenhas de brancas fogueiras, redescobertas no alpendre de samambaias e musgo, daquela casa cinzenta, onde as moendas paradas, silentes, não rangem mais. É ceia e teia dos anos, as malhas do Rio da Prata, engenho, fungos, retratos, caibros, paredes de mata, suja terra, verdes flores, amor, querências, atalho, leves peirais carcomidos, velhos sonhos de sentidos. Sangue de telhas quebradas, restos de ossos banidos, donzelas que violadas no frio da madrugada morrem de noites molhadas sem nunca serem mulheres e deixam seios imundos à deriva das estrelas que de não ser são brutais, jacintos, rosas, montanhas, amor quebrento, maranha. Muito bem, esse é do Marimbondos de Fogo. Do Marimbondos de Fogo, quer dizer, e também eu acho que esse livro aqui é muito marcado pelas memórias de infância, compreendeu? E que eu agrego em todas as poesias que tem, há sempre essas memórias. E memórias também que me acompanham da juventude, e das primeiras, as primeiras, quer dizer, que a gente diz inspirações. Com certeza. Vamos falar um pouco agora da sua relação com Gabriel Garcia Marques. O senhor teve alguma convivência com ele? Eu me lembro que o senhor já me falou que o último contato que você teve com ele foi na Feira Literária de Guadalajara.
Então, assim, fale um pouco aí do seu contato com ele, como se deu. Eu antes, o primeiro contato que eu tive com o Gabriel Garcia Marques foi quando o Andrés Pérez, presidente da Venezuela, nos 500 anos da América, fez um encontro de escritores do continente e me convidou para ir a esse encontro. E lá estava o Garcia Marques, estava o Vargas Llosa, Nelida Pinhon estava comigo lá, tinha sido também convidada. O Jorge Amado também estava. Paulo Coelho também estava lá, tinha sido convidado. E o Garcia Marques estava. Eu tive esse primeiro encontro com ele, né? E fiquei muito que ele presidiu esse encontro, o Garcia Marques. E iniciei um relacionamento com ele. Depois, as Nações Unidas me convidaram no PNUD, que é para fazer parte do Comitê de Meio Ambiente da América Latina e do Caribe. E o Garcia Marques fazia parte também desse comitê. Ele e tinham outros intelectuais da América Latina. Otávio Paz? Otávio Paz, sim. Que fez uma frase muito bonita a meu respeito, que eu guardo até hoje. José Sarney, o poeta e defensor da liberdade. Nesse comitê eu tive uma longa convivência com o Garcia Marques. Tanto que ele foi designado para redigir o texto do trabalho que fez, da introdução, porque o texto tinha sido feito por técnicos das Nações Unidas, para apresentar na conferência do Rio de Janeiro, que também foi convocada por mim como presidente, né? É até uma coisa interessante, eu estava aqui no Maranhão, nessa vez eu estava no Maranhão, quando o telefone tocou, e era o Garcia Marques, e me dizia: ô Sarney, eu estou fazendo aqui a introdução e quero saber qual é a datação exata da cerâmica de Marajó. Eu disse, porque eu li que um autor, não me lembro agora que ele citou, que dá que é 6.000 anos. Já outro autor me disse que eu consultei, que era de 4.000 anos, uma diferença grande. Na realidade, qual é a datação da cerâmica de Marajó? Ele disse: ô Garcia Marques, eu não vou dizer a você que outra coisa, senão é verdade. Eu não sei. Agora, você dê a data que quiser, que vai valer essa data que você der para ela, porque você, com a sua autoridade, você dá a data que quiser. Então, nós ficamos lá e eu fui designado. Aí cheguei e levantei a seguinte questão de ordem nesse comitê. Olha, é impossível aceitar participar de um comitê que tem o Garcia Marques, porque ele que é o redator, o único que tem. Eu não vou modificar o que ele escreveu, nem ele vai... não, eu quero que vocês participem e tal. Eu disse: eu não quero participar de nenhuma maneira. Você escreve o prefácio, eu assino embaixo, e com sua autorização. Então houve isso, e ele escreveu o prefácio realmente, a Amazônia de Pé. Muito bem. Que ele fez. A Amazônia de Pé. Agora o senhor fala muito dos autores latino-americanos e o senhor tem esse conhecimento muito profundo sobre a literatura latino-americana. No caso do boom latino-americano, que foi aquela grande projeção dos escritores e dos livros publicados, principalmente entre os anos 60 e os anos 70, que ganharam o mundo, os livros publicados por autores, principalmente os autores de língua espanhola. Por que o senhor acha que o Brasil ficou de fora? A gente tinha ali Jorge Amado, tinha outros autores publicando também prosa, mas eles não foram enxergados. O senhor acha que teve o quê? Um viés editorial? Por exemplo, as editoras argentinas foi que deram o caminho para esse boom latino-americano, por exemplo? Olha, eu acho que... O Brasil foi injustiçado ou o Brasil deu as costas, sempre deu as costas para a América Latina? Olha, eu acho que nós nunca tivemos, quer dizer, nós nunca demos a devida importância à literatura da América Central e à literatura também dos nossos vizinhos, da Argentina, do Uruguai. Depois é que nós tivemos a oportunidade de descobrir com a expressão maior, que era o Borges, né? Então o Borges foi da Argentina, que é a expressão maior que nós tivemos. E naquela da América Central eu fui. Há uma coisa interessante. Aqui, quando eu tinha 18 anos, a Livraria Universal, que era do
Humberto Jansen, ele completou 100 anos a Livraria Universal, aqui, que era ali junto de onde era o motobar. Lá na João Lisboa. Da João Lisboa. E essa livraria, quando completou 100 anos, as grandes editoras do mundo inteiro mandaram livros para cá. E uma dessas editoras que mandaram livros era a editora Austral, da Argentina. E ela então mandou uma coleção de romances mexicanos, onde tem os venezuelanos, colombianos. E eu passei então, eu comprei essa edição, que era em espanhol. Serviu para duas coisas, que eu conhecesse a literatura da América Central e a partir também da Argentina, do Uruguai, e também porque me deu condições de treinar o meu espanhol e começar o meu espanhol. Então eu passei a ser fluente em espanhol a partir da leitura dessa coleção inteira que eu passei a ler. E fui muito influenciado por essa coleção. Daí eu conheci bastante. E o Recupero sempre me dizia, mas como é que você conhece que os brasileiros não leem? Digo, por isso, porque eu li essa coleção toda, muito jovem, e me impressionei pelos grandes livros. Por exemplo, Zé Otero, Casas Muertas, Pedro Páramo. Pedro Páramo de Juan Rulfo. De Juan Rulfo. Isso que é um precursor do realismo. Sem Juan Rulfo não existiria Garcia Marques. É verdade. Eu disse isso no México, disse isso numa conferência que fiz em Guadalajara, que ele foi o precursor e foi ele que tem... Pedro Páramo dijéramos que aqui passara a figura de meu padre, um tal de Pedro Páramo. Então é assim que ele começa o livro. Pedro Páramo é um clássico. Quando cheguei a Comara, que é a cidade sim. tinha lá, então é uma coisa impressionante o que é a literatura latino-americana. Aí o Carpentier depois distinguiu entre realismo mágico e realismo maravilhoso. O realismo mágico era uma criação total e o realismo maravilhoso era que pegava a realidade e dentro dessa realidade ele construía uma certa ficção. Uma certa ficção e um certo... transgredia as leis que dão a humanidade, as leis físicas, para criar um mundo de uma ficção. É o que eu fiz, inclusive... Com o Dono do Mar. Com o Dono do Mar, isso, quer dizer. Dono do Mar tem isso. Eu acho que estudaram o Dono do Mar, e nisso eu quero distinguir a professora Fabiola, que fez um trabalho muito interessante sobre o Dono do Mar, a semiologia no Dono do Mar. Então ela diz isso, que é o realismo maravilhoso, né? Porque eu desenvolvo aquele querente que flutua nas águas durante 200 anos, que é impossível isso, mas ele existe, é um personagem forte do livro do Dono do Mar, né? Essas nuances do Dono do Mar, essas criações, essas invenções, elas vieram de onde, presidente Sarney? Elas vieram de uma longa estada minha em Curupu, onde eu participei de muitas pescarias com aqueles pescadores, ia de madrugada. Curupu, para quem não sabe, é uma ilha aqui, a ilha nas proximidades de São Luís. São Luís, que era do meu sogro, do avô da minha mulher. E essa ilha participou, ela foi transmitida de gerações em gerações, já 100 e tantos anos está na família da minha mulher. Aí o senhor teve contato com os pescadores? Aí eu tive e me encantei com as histórias que eu ouvia deles. Então, quando me perguntaram quanto tempo você levou para escrever O Dono do Mar, eu digo, eu acho que eu levei uns 10 anos, porque eu coletava tudo, aquelas histórias que eu ouvia. E no início eu parti para escrever um livro de contos, cujo primeiro conto era justamente a história do Antão Cristório, que ele era um grande mestre de barco e no fim ele fracassava numa tempestade e o barco dele afundava, tinha um naufrágio, que se chama aqui alagação, né? Sim. No Maranhão. Sim. Então isso fez com que eu fosse o universo com que eu construí o Dono do Mar. E do sobretudo conto, os quiocos, aqueles monstros que aparecem dentro d'água, que furtam a Kertide, quer dizer que o Dono do Mar tem essas histórias todas. E isso tudo foi justamente nesse período meu de vivência na Ilha do Curupu. Muitas vezes fui em pescaria com eles, mas não queria que eles se afastassem muito, porque
eu enjoava bastante. De maneira que eu ia imaginar que o senhor teria medo da sua própria fantasia, da sua própria fábula, daquilo que o senhor inventava ou imaginava. Não, a partir daí eu comecei a inventar as fábulas todas que tem do dono do mar, né? Muito bem, presidente. Assim, a gente saindo agora da América Latina, indo um pouco para o outro lado do oceano. Você, na década de 1980, o senhor organizou uma visita de alguns escritores portugueses ao Maranhão. O senhor não estava presente, você estava em compromissos políticos em Brasília, mas eram portugueses de nome, como a Agostina Bessa Luiz, José Saramago, o Alçada Batista, o Vasco Graça Moura e outros mais. Então o senhor tinha uma relação de amizade com esses escritores. Como é que se deu isso aí? Olha, eu tinha uma relação de amizade porque o Odilo Costa Filho, em 1965, ele foi nomeado adido cultural do Brasil em Lisboa. E o Odilo foi o maior amigo que eu tive na vida, né? Foi através dele que eu conheci quase todos os grandes escritores brasileiros, na casa dele. Então, eu fui visitá-lo em Lisboa. Em Lisboa, passei o fim do ano de 64 com ele em Lisboa. Então, hospedado inclusive na casa dele. E lá, durante esse tempo, o Odilo era muito bem relacionado, foi que eu conheci quase todos eles, os escritores que tinham. Antônio Alçada Batista, que ficou meu amigo íntimo, inclusive veio várias vezes aqui ao Maranhão. Quando houve a Revolução dos Cravos, eles quiseram prender o Alçada veio refugiar-se no Maranhão e aqui teve. É uma história muito boa dele, que a PIDE, que era a Polícia Política Portuguesa do tempo do Salazar, sim, foi no escritório dele que ele foi candidato a deputado. Encontrou um disco meu de campanha que eu mandei para ele copiar os discos de campanha que eu tinha tido aqui em 65, né? E que eu fui candidato a governador. Então aí a PIDE chegou lá e aprendeu como o disco subversivo. Como um material subversivo. Esse material subversivo que encontraram lá, o Alçada disse: olha, você não sabe que foi arrolado e acusado de ter material subversivo, inclusive seu voto é minha lei para governador José Sarney, né? Essa visita dele aqui nesse período que ele veio fugido de lá, da ditadura de Salazar. Foi ele que organizou essa visita do pessoal aqui ao Maranhão. Essa já dos anos 80, ele que comandou o grupo. Foi ele que comandou o grupo. Aí eu fiz amizade com eles todos. Com o Saramago, o senhor teve mais alguma proximidade? O Saramago ele era mais arredio. O Saramago sempre foi meio grosso, vamos dizer assim. Mais esquisito. Ele não era muito dado a estabelecer muita intimidade com as pessoas, ele era muito fechado. A Pilar Del Rio fazia o contraponto ali, pelo menos? Pilar fazia o contraponto, a mulher dele, que era uma moça muito bonita e também muito comunicativa. Vamos dar um salto agora, presidente, para falar um pouco. O senhor falou ali de passagem sobre Bandeira Tribuzzi, mas eu penso que foi um personagem muito importante na sua vida pela convivência que vocês mantiveram aqui. Ele foi estudar em Portugal, trouxe toda essa bagagem, trouxe Fernando Pessoa na bagagem. Sobretudo, ele trouxe o Fernando Pessoa na bagagem e os poetas novos de Portugal. Pois é, então ele foi uma espécie de divisor de águas para a literatura que se fazia aqui no Maranhão, principalmente para a poesia, não é isso? Não, porque nós já estávamos fazendo uma poesia já tinha saído do parnasianismo. E mas o senhor acha que a poesia do Bandeira Tribuzzi, Não, quando ele chega aqui, o Tribuzzi, porque os sonetos dele são clássicos, são sonetos, parecem sonetos de Camões, né? Sim. E Tribuzzi é o grande poeta que nós temos no Maranhão, ainda não descoberto pelo Brasil. É isso que eu ia lhe perguntar. Vai ser descoberto, eu tenho dito isso muito. O senhor acha que ele é injustiçado pelo fato de não ter sido? Ele não é conhecido, ele não é injustiçado, não conhece o Tribuzzi. Então o Brasil, na hora que o Brasil conhecer... Vai descobrir o Tribuzzi como descobriu o Sozano 50 anos depois, né? Não é? Isso, é verdade. Aliás. Então ele vai haver isso. O Tribuzzi vai ser descoberto. E aí ele vai ocupar o lugar dele ao lado dos grandes poetas do Maranhão, ao lado de Ferreira Goulart, ao lado de Gonçalves Dias, ao lado... Aliás, eu não quero falar disso, mas eu acho o Tribuzzi
mais abrangente do que o Goulart como poeta. A gente vai já entrar no Goulart um pouquinho, mas o senhor falou também um pouco assim de passagem sobre Odilo Costa Filho. Odilo foi uma pessoa que viveu pouco tempo no Maranhão, mas o senhor criou um vínculo com ele. Sim, porque ele veio visitar o Maranhão e eu criei muita amizade com ele. E amizade essa que se prolongou até nossas famílias e até hoje aos seus filhos, são meus amigos. Pedro até hoje trabalhou comigo, Paloma, quer dizer, casou-se com Pedro, ela foi minha secretária quando eu fui presidente da República, quer dizer, enfim, eu tive uma ligação muito, me aproximei do Jorge Amado através do Odilo, do Guimarães Rosa, do Manuel Bandeira, do Drummond. Ele foi mais com o Josué. Ele foi um abridor de portas, então, assim, para a sua entrada. Não, o Odilo tinha o seguinte, ele tinha o último salão literário do Rio de Janeiro, foi a casa do Odilo, porque o Odilo recebia no sábado, ele tinha uma reunião lá dos intelectuais. E nós então, e ele me convidava para isso. Eu tinha 25 anos, né? Eu era um menino. Um garoto ainda. Mas eu já era o poeta aqui conhecido no Maranhão. Já tinha livro publicado? Já tinha livro publicado, já era da academia, enfim. E o Odilo era muito meu amigo, quer dizer, foi o maior amigo que eu tive na vida. Até hoje eu tenho o Odilo nessa condição e me lembro sempre do Odilo, porque ele foi muito marcante na minha vida. E ele me introduziu no Rio de Janeiro, como eu fui também político, entrei. E ele foi meu suplente, Odilo. O senhor foi deputado e o deputado ainda quando eu fui a capital senador, federal, que era o Rio. Quando eu fui senador, o Odilo foi meu suplente. Foi seu suplente. Foi meu suplente. Muito bem. Então eu conhecia na casa do Odilo, fui muito amigo do Manuel Bandeira. O Manuel Bandeira foi talvez o depois do Odilo que eu tive muita amizade com o Manuel Bandeira. E quando o Manuel Bandeira morreu, eu era governador, peguei um avião aqui, fui para o enterro dele. Cheguei já quando ele estava sendo sepultado no cemitério do Caju, no Rio de Janeiro. E Drummond foi um pouco mais através do Josué. Primeira vez que eu fui ao Rio, em 1950, eu conheci o Drummond, porque o Josué disse, você não quer conhecer o Drummond? Ele trabalha no Ministério da Educação. Ligou para o Drummond e disse, vai um jovem aí. E eu, quando cheguei diante do Drummond, eu estava comovido, inibido. Aí o Drummond disse, o que você trouxe? Porque os poetas novos levavam os poemas para ele ler. O que você trouxe para me ler? Eu disse, eu não trouxe nada, vim aqui para reverenciá-lo e homenageá-lo, dizer da minha vida que eu conheci. Muito bem, presidente. Aí eu disse isso para o Drummond. Depois eu encontrei umas 2 ou 3 vezes na casa do Odilo e tive 2 ou 3 relações com ele. A Marli também ficou amiga da filha dele e da filha também do Guimarães Rosa. O maior amigo de todos eles foi o Afonso Ariano de Melo Franco. Eu sempre dizia, Afonso, eu sou linha auxiliar da família Melo Franco, porque através do Afonso eu ingressei na União. O caminho político que você fez com ele. O caminho político, e ele teve um gesto comigo que me deu um impulso grande na minha carreira. Foi que na primeira reunião da nossa bancada, eu no Rio de Janeiro, começaram a escolher, e o Carlos Lacerda era líder, o Otávio Mangabeira era líder da oposição, o Carlos Lacerda era líder da oposição, o Mangabeira era líder da UDN, e João Agripino, Bilac Pinto, Rondon Pacheco, e eram grandes nomes. E aí o Afonso se levanta na reunião da bancada, mas eu quero dar o nome do jovem que chegou aqui na nossa bancada. E eu tinha 28 anos, nessa época. Aí o Afonso disse, é o Zé Sarney, conheço, brilhante. Ele fez os elogios que ele podia fazer, exagerados. E aí eu fui vice-líder da UDN, combati o Juscelino, depois o Carlos Lacerda era o líder e ele me atribuía muitas missões. E como era no Rio de Janeiro, eu começava a fazer discursos, e os discursos naquele tempo eram publicados, então eu tive nome. E depois fiz a Bossa Nova da UDN, propondo que o Juscelino era só desenvolvimentismo. Eu então botei desenvolvimento sim, mas com justiça social. Aí o Juscelino veio ser meu amigo depois que eu era governador e ele já tinha sido cassado. A gente percebe que aí a política começa a entrar na aí literatura. A política entrou
na literatura e eu... E a literatura na política ali também? Não, eu nunca deixei a política entrar na literatura e nunca deixei a literatura entrar na política, entendeu? Mas aí eu ia perguntar para o senhor da sua relação com Josué Montello. A não ser durante o tempo que eu fui vice-presidente, eu cheguei para o Ataíde, que era presidente da academia, eu disse, senhor Ataíde, você não sabe como é que a academia está sendo aplaudida nesses grandes comícios que nós temos feito com o Tancredo pelo Brasil inteiro. Por quê? Porque o Tancredo dizia para o locutor, anuncia que o Sarney é membro da Academia Brasileira de Letras. Aí era aplaudido à vontade. Mas então, com Josué Montello, como foi a sua relação com ele? O Josué, ele via sempre aqui, casado com uma moça do Maranhão, quer dizer, a Lili, filha do Moreira Lima, e ele vinha muito aqui. E até foi candidato a deputado, não se elegeu, porque a tradição do Maranhão era ter sempre um intelectual na bancada maranhense. O Coelho Neto foi deputado aqui pelo Maranhão, o Humberto de Campos foi deputado, e o Josué queria trazer essa evocação para que ele fosse eleito, entendeu? Nessa época. E aí eu me liguei muito a Josué também, fui muito amigo dele. Ele, de certa forma, ele abriu portas para o senhor na sua chegada à Academia Brasileira de Letras? Olha, eu acho que o Odilo abriu mais. Foi, né? Porque o Odilo, ele tinha todos esses homens, ele tinha sido da Academia Brasileira de Letras também, Odilo. Sim. E todos esses grandes escritores que eram da Academia, eu conheci na casa do Odilo. Então, quando eu fui candidato, eu já conhecia quase todos eles, entendeu? E tinha Ciro dos Anjos também ia lá muito. A gente falou dos escritores latino-americanos, falamos dos escritores portugueses, vamos falar agora dos escritores da França. O senhor teve uma relação muito importante também com alguns personagens da França. Maurice Druon, o presidente foi ministro da Cultura da França e presidente... O Maurice Druon, que ele é o autor do best-seller mundial, que é o Menino do Dedo Verde, e Leroy Maldi. Os Reis Malditos, né? Sim. Ele é uma coleção que é da história da França, que é uma história fantástica. E Claude Lévi-Strauss? Claude Lévi-Strauss também? O Lévi-Strauss foi quando ele veio o Mitterrand veio ao Brasil. E aí ele veio na comitiva, porque ele tinha sido do estado de São Paulo e tinha sido também fundado a USP, a Universidade de São Paulo. Sim. E ele, então, nessa época eu o conheci. Então prestei grande deferência a ele, porque eu conheci o livro dele, Os Tristes Trópicos, né? E Sim. Eu tive muita ligação com ele. E eu fui condecorado pelo Mitterrand, que também foi uma pessoa que eu fiz uma boa relação com ele, e o François Mitterrand, que foi presidente da França, e o Mitterrand me deu a condecoração da Legião de Honra da França, no mais alto grau. Eu tenho a Legião de Honra da França no grau de Grand Collar. Algum livro que o senhor gostaria de ter escrito, mas que não escreveu? Ou algum livro que o senhor leu que você fica com aquela sensação, esse livro aqui eu gostaria de ter? O livro que a gente escreve é aquele livro, a função do escritor é eternizar, através de palavras, sentimentos, paisagens, momentos da sua vida. Quer dizer, isso é o sentimento trágico da vida, aquilo que o Unamuno chamava eternidade, né? Então as palavras nos tornam eternos. Então o escritor é esse que quando ele tem uma emoção, né, ele quer fixar essa emoção através das palavras. Essa é a função do escritor. E escrever se torna uma coisa compulsiva. E eu escrevi 123 títulos, quer dizer, que ao longo... Livros sobre todo o tempo que eu fui na vida, a crise do petróleo, a crise do petróleo, Mercosul, eu estou no Mercosul, Padre Vieira, que eu fiz um ensaio sobre o Padre Vieira, enfim, e na minha parte de jornalista, eu também tive uma durante 20 anos eu fui colunista da Folha. Quando eu completei 20 anos eu resolvi sair. E depois eu escrevi no Globo, de 15 em 15 dias, escrevi um artigo para o Globo.
E hoje, até hoje, eu escrevi aqui toda semana para o estado do Maranhão. E hoje eu escrevendo, né? Correio Brasiliense toda semana. Ontem à noite mesmo eu estava escrevendo o artigo da manhã. Que livro o senhor... escrevendo hoje, saiu o artigo. Amanhã sai o artigo. A gente vai concluir, presidente, até pelo adiantado também do tempo. Que livro o senhor indicaria para quem ainda não leu, para quem nunca leu José Sarney? Qual livro de José Sarney que o senhor indicaria que fosse lido, para a gente terminar? Olha, eu acho que esses 3 romances que eu estou publicando agora, eles seriam importantes. Quer dizer, que fosse O Dono do Mar, quer dizer, Sarabinda. No Dono do Mar eu fiz um livro que tem começo, meio e fim. É um livro que é bem feito e teve a resposta desse livro, que ele foi no mundo inteiro um grande sucesso. No Sarabinda eu criei um personagem, que essa é Sarabinda. Sim. De tal maneira que eu já tenho dito isso, quando eu escrevi Sarabinda, eu escrevi até de madrugada e com uma angústia de terminar o livro, e a Marli dizia: tu estás apaixonado por essa mulata que não larga ela de maneira nenhuma. Eu então... E a Duquesa Vale uma Missa foi o livro que eu quis mostrar que eu não ficava só nos temas regionais. Eu também fiz o livro das cidades. O livro se passa entre São Paulo e Rio de Janeiro. Nesse livro o senhor fez alguma mudança nessa reedição? Você fez o último capítulo? Eu acho que eu não terminei o livro, não era o final. Eu acho que é bom, mas eu preferia fazer um final melhor. E a editora me disse: faça esse final, que é um gancho para nós criarmos uma curiosidade sobre o livro. Eu então escrevi, mas também não fiquei muito feliz sobre o que eu escrevi. Ainda tenho essa de querer escrever de outra maneira, porque quando eu terminei, eu achava que eu tinha de fazer de outra maneira e não fiz. Muito bem. Agradeço aqui a presença do escritor José Sarney. Foi um bate-papo muito proveitoso. Obrigado por você acompanhar a gente aqui no Redemoinhos. Eu acho que você me pediu para indicar alguns livros. Sim. Eu acho o primeiro que eu indiquei, que acho que todo jovem deve ler, é Dom Quixote. É o maior livro que a humanidade tem. Esse é o livro que é indispensável. Esse é o livro indispensável. E, por exemplo, o Dom Quixote tem muitas histórias dentro de uma história. É um livro fantástico. Quer dizer, ele tem livros, ele tem personagens, cria um mundo. Quer dizer, o Dom Quixote E aos jovens meninos que estão começando, eu acho que podiam ler Moby Dick. A história da baleia branca do... Moby Dick é uma excelente narrativa que vale a pena a leitura. Para a criança, é a primeira leitura que a gente tem, né? João dos Passos, João dos Passos também, com o Enrata Transfer. E eu acho que são livros sobre Nova York, daquele tempo, são um livro importante. Huxley, eu li bastante. Eu li Thomas Mann, eu li dos portugueses, uma dúvida que a gente tinha que ler o Essa, como eu lembro logo de saída. O Apanhador no Campo de Centeio também é uma escrita, uma narrativa leve que eu acho que todo jovem precisa ler. Mas é isso, presidente. Então, obrigado pela sua participação aqui no Redemoinhos. E mais os americanos, eu acho que também, quando ele lê o do Rômulo Gallegos, o Canta Claro. Pronto, ainda tem mais. Livros tem muitos aí para essa turma ler, apreciar e conhecer. Pedro Páramo é indispensável também, outra leitura que não pode deixar de ser feita. O livro do Garcia Marques. 100 Anos de Solidão. O sonho do Borges. Sim. É isso aí, presidente. Obrigado pela sua participação e aqui a gente encerra mais um episódio do Redemoinhos. Muito obrigado. Foi bom a gente conversar sobre essas coisas de literatura e que eu coloquei muito da minha vivência com esses escritores, mas não chegamos a falar mesmo a respeito de literatura. Mas acho que a literatura está nas entrelinhas aqui. É uma coisa que enche a vida da gente. Eu digo sempre, quer dizer, a minha vida nessas duas vertentes, a vertente da política e a vertente da literatura. Eu sempre dediquei muito tempo à política, me prejudicou muito a área da criação literária, mas eu não passei um dia que eu não tivesse um convite de noivado para a literatura. É isso aí. Obrigado, presidente. Tinha vontade de me casar com ela, mas não casei. Casei com a política. Casou com a política.